Eu vos saúdo com a paz do Senhor e com muita alegria que vamos dar sequência ao estudo bíblico das nossas lições CPAD. Hoje estudaremos lição extra, lição de número 9, quem é o Espírito Santo. Estudaremos com base no Evangelho de João capítulo 14 e também no capítulo 16. Os nossos tópicos, veja o tópico 1, o Consolador, outro Consolador. Então vamos ver em sequência, tópico 2, sua identidade, atributos e obras. Isso no tópico 2. Concluindo, as heresias antigas e novas, estudaremos também a nossa conclusão. Ok? Vamos lá. Então, meus queridos irmãos, lição 9, o Espírito Santo, um ser pessoal. O atributo da personalidade, a pessoa reconhecer a si próprio. Nenhum ser na Terra reconhece a si próprio se não for o próprio homem. Ele reconhece a si mesmo porque ele tem uma personalidade. E a personalidade não significa ter corporalidade. Por quê? Porque os animais têm corpos, mas não são pessoas. Precisamos identificar o que é personalidade. Personalidade são atributos inerentes ao próprio do ser. Inteligência, racionalidade, espiritualidade, mesmo que não tenha corpo. Por exemplo, o Espírito Santo. Amém? Nós temos o Pai também, que é pessoa. O Filho, que também é pessoa, que depois adquiriu um corpo físico. Então veja que o corpo físico não é pessoa, ok? Em si, mas a parte imaterial da pessoa, do homem, está no seu espírito e alma. Agora veja o que dizem as seitas e as heresias a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vocês sabiam que as testemunhas de Jeová não crê que o Espírito Santo é Deus e nem crê que o Espírito Santo é uma pessoa? Eles explicam que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas ele sai de casa em casa, elas saem de casa em casa, ensinando de porta em porta que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas como provar isso na Bíblia, se na Bíblia não tem? O único recurso que elas fizeram, foi fazer uma contrabandeação, isto é, piratear uma Bíblia conhecida como Tradução do Novo Mundo. Ela não traz nenhum título de Bíblia. Ela, na capa, diz: Tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, gregas, cristãs, Antigo e Novo Testamento. Queridos irmãos, veja que o Espírito Santo, ele não é uma energia e nem uma força. Por quê? Porque alguém pode mentir a ele. Não se pode mentir a uma parede dessa. Não se pode mentir a uma força. Só se mente a uma pessoa. Entendeu aí? Só se mente a uma pessoa. Ananias mentiu ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Se mentiu ao Espírito Santo, então prova a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem atributo de onipresença, porque ele está em toda parte do mundo, do cosmos e dos céus e da eternidade. Ele preenche tudo, penetra até a divindade. Ele sabe de tudo das coisas de Deus e do homem. Ele é Deus. Tem conhecimento de tudo. E ele está em toda parte ao mesmo tempo. Veja que um dos elementos da natureza, como o vento, é tipologia dele. Porque o vento está em toda parte do mundo terreno, nos 4 cantos da terra. Então, o vento é um tipo do Espírito Santo. Por isso que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, veio como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Então, o vento, ele enche os 4 cantos da terra. É uma tipologia bíblica da atuação, da personalidade do Espírito Santo na vida humana, que enche e preenche os céus e a terra. Ok? Nós não temos um Deus que depende de outro ou de alguém. Só há um Deus.
E nesta divindade, temos 3 distintas pessoas, conhecidas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas creem que tem deuses na divindade e colocam o Espírito Santo como um Deus de terceira categoria. E não é bem assim, e nunca foi assim. Ok? Atos capítulo 5, versículo 3, fala sobre a mentira de Ananias, que mentiu ao Espírito Santo. O texto diz: não mentiste aos homens, mas mentiu a Deus. Uma força ativa, como querem atribuir as testemunhas de Jeová à pessoa do Espírito Santo, porque elas não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, elas dizem que é uma força ativa. Aí o que foi que aconteceu? Colocaram dentro da sua Bíblia, que não é Bíblia. Entendeu aí? Aí ela anda de casa em casa e dizendo, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, lê aqui. E a força ativa de Deus, lá em Gênesis 1 e 2, só na tradução delas. Em nenhuma outra Bíblia tem assim. Porque a palavra que está por trás de espírito é ruach. Ruach, nas traduções, no contexto, pode ser vento, pode ser espírito, pode ser sopro. Não tem nada a ver com força ativa. É uma crença que foi inserido na tradução delas. Como elas não tinham como provar isso, colocaram dentro da sua tradução. Então vocês já sabem, quando pegar uma Bíblia das Testemunhas de Jeová, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, diz, lá na Bíblia delas, que não é Bíblia, diz, e a força ativa de Deus. Ok? Então veja símbolos na Bíblia. Por exemplo, Jesus é um ser pessoal, mas tem símbolos desta pessoa. Por exemplo, o leão da tribo de Judá. Jesus não é um leão, mas é um leão simbólico. Jesus não é uma porta, mas é uma porta simbólica. Ele é a videira simbólica. Ele é exatamente esta simbologia como água, como fogo, como rocha, tudo na Bíblia que fala a respeito de Jesus, e a rocha era Cristo. Uma simbologia de Cristo no Antigo Testamento. Veja que ele é o sol da justiça, o cordeiro, a videira verdadeira. Então veja também o Espírito Santo com simbologia. Então o Espírito Santo é um ser pessoal que tem também simbologia, assim como Jesus também tem. Jesus não é um ser pessoal e não tem simbologia? O Espírito Santo, da mesma forma, ele atua, veja, como se fosse uma pomba, aquela que desceu no batismo de Jesus, mas ele não é. Então a sua atuação foi que nem aquela pombinha que desceu. Veja que ele tem uma atuação como um dedo de Deus. Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Quer dizer que o dedo de Deus também é uma tipologia do Espírito Santo. Veja, línguas repartidas como que de fogo. A expressão óleo também é uma representação do Espírito Santo, porque Jesus foi ungido com óleo, o óleo da alegria. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Então o óleo representa a atuação da sua obra na igreja, no fiel, no crente em Jesus. Então quando alguém diz, eu vou pregar hoje uma mensagem, eu estou no azeite. Olha outra tipologia, azeite. Eu estou no óleo. Vai ser fogo puro. Todas essas expressões são simbólicas da personalidade do Espírito Santo. Veja expressões como templo de Dagon, templo de Júpiter, templo de Diana. Veja personalidades, deuses falsos. Diana, Júpiter e Dagon. Cada um desses templos tinha alguém mencionado. Templo de alguém. Entendeu agora? Então, o templo do Espírito Santo é o templo de alguém. Esse alguém é pessoa, como a Diana também é uma pessoa. Esse alguém é Deus verdadeiro, como Dagon era um Deus falso. Veja, templo de Dagon. Já ouviu falar? Lá no Antigo Testamento? Onde a arca os filisteus carregaram, e foi bater lá dentro do templo de Dagon. Então, observando que o cristão também é um templo
e diz, 1 Coríntios 6:19, templo do Espírito Santo, templo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:16 e 17, e também 2 Coríntios 6:16. Então, há um santuário na terra, que são os crentes em Jesus. Veja, esses crentes de todos que estão habitando na terra, formam um corpo. O nome desse corpo é a igreja, mas também é chamado de corpo de Cristo. Lembra que no céu, agora nós temos 2 tronos. Faz aí 2 tronos. Um é do Pai e outro é do Cordeiro, do Filho. O Espírito Santo está aqui na terra. Ok? Então ele está fazendo um movimento de evangelismo aqui na terra, neste mundo, fazendo a obra missionária. Evangelismo e missão. Ok? Com isso, Deus enviará Jesus para arrebatar o seu povo. Quando a igreja for, o Espírito Santo vai junto. Porque o Espírito Santo está aqui, ó, com a igreja. Então, onde é que a igreja vai estar? Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. A igreja vai sentar aqui, ó. Porque Jesus disse: aquele que vencer, olha aí, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e vim para cá, ó, e assentei com o meu Pai no seu trono. Então a igreja aqui, Jesus e o Pai aqui, e o Espírito Santo junto com a igreja. Então esse é o momento de Jesus deixar o trono para o Espírito Santo que está onde? Na igreja. Porque a igreja e o Espírito Santo não se separa mais, nunca mais. Se o vencedor vai sentar no trono, então o Espírito Santo está no vencedor. Assim como também o Pai vai estar aqui, ó, no corpo do Filho. Amém? O Pai no corpo do Filho e o Espírito Santo no corpo do vencedor. É interessante. Isso é importantíssimo. Amém? Então o crente, o cristão, é um santuário de Deus. Então existe alguém habitando nesse santuário. A Bíblia diz é de Deus o santuário. E chama Deus o Espírito Santo. Santuário de Deus, santuário do Espírito Santo. Veja que Deus diz, habitarei. E quem está conosco? O Espírito Santo. Ok? Veja que Romanos capítulo 8, versículo 9, fala do Espírito de Deus e diz que também é de Cristo. Vocês aprenderam que na primeira aula, que o Espírito tanto é do Pai como é do Filho. Porque ele foi enviado pelo Pai e foi enviado pelo Filho. Por isso as expressões Espírito do Pai, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Porque é um só Espírito, Efésios 4:1, até o versículo 4 em especial. Há um só Espírito, há um só corpo, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, porque o Espírito é da unidade. Veja que o Espírito foi enviado para glorificar Jesus. Se ele foi enviado para glorificar Jesus, a intenção do Espírito é batizar o crente com o Espírito Santo, trazer os seus dons e seu fruto. Veja um filtro normal, esse antigo, ok? Veja o filtro. Nesse filtro aqui, tem a parte filtrante. Esse é o filtro. Essa parte aqui tem água, passa pelo filtro que desce aqui, que vai enchendo aqui. Enchei-vos do Espírito Santo. Veja essa água aqui. Jesus disse, a água que eu der, jorrará para a vida eterna. Então a água também é um símbolo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está aqui, nessa parte de cima, aqui é o espírito humano. Quando ele passa pelo filtro, aqui é o coração do homem. Quando ele vem para a parte de baixo, aqui é a alma dele. Então o homem tem um espírito, tem uma alma e tem um coração. Veja que a palavra de Deus penetra até a divisão, ó, da alma e do espírito. Ok? Essa parte externa é o corpo, o nosso corpo. Então ele habita aqui dentro.
Essa parte da torneira é nós que abrimos aqui, ó. Você abre a sua boca e dá um glória ao nome do Senhor. Significando que quanto mais glória ao nome de Jesus, porque o Espírito está aqui para você abrir a boca e glorificar, porque essa é a missão do Espírito Santo. Quando ele vier, há de mim glorificar. Então, quer ser batizado com o Espírito Santo? Então comece a glorificar Jesus. Porque o Espírito não havia sido manifestado, porque Jesus não havia sido glorificado. Glorifique a Jesus, porque o Espírito é manifesto. Amém? Veja que ele intercede por nós. Se ele intercede por nós, ele ora junto conosco. Veja que ele transmite as nossas orações ao Pai em orações que são aceitas. Veja dentro de nós as imperfeições, mas ele conhece as imperfeições. Ele sabe trabalhar nas nossas imperfeições. Por isso que diante do Pai tem 24 tronos que são assentados nele, 24 anciãos. Cada ancião tem uma copa, aonde há 7 anjos de Deus trabalhando nesse propiciatório celestial. Estes 7 anjos, eles colhem as orações dos santos. Então o Espírito Santo produz um incenso que os anjos colhem. Que incenso é esse? Adoração, oração, louvor, glória. Então os anjos vão colhendo e levando até a sala do trono. Os anjos de Deus, que são 7, os principais, entre eles Gabriel, eles trabalham ali recolhendo todo esse incenso, toda essa oração. E os 24 anciãos, ele tem harpas. Então, o crente que adora, significa que o Senhor recebe. Aquelas harpas é exatamente por onde passa o nosso louvor. Ah, eu não sei cantar, eu não sei louvar. Todo pássaro canta e louva ao Senhor. Todo pássaro é aceito o seu louvor. A natureza dá glória, dá louvor ao Senhor. Nós também damos. Não é que é feio, meus irmãos. Há um trono no céu, aonde passa todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e chega em perfeito estado diante do nosso Pai. Glória a Deus. Veja que o Senhor, ele recebe o louvor das crianças. Amém? Veja que João Batista batizava com água e Jesus batiza com o Espírito Santo. Tipologia: água, Espírito Santo. Jesus disse, no último dia da festa, João 7, veja lá, versículo 37 ao 39. Quem tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva fluirão do seu interior. A Bíblia diz, e ele falava do Espírito Santo que havia de ser dado. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse sido dado é a manifestação plena, porque o Espírito Santo nunca deixou de atuar na terra. Ele atuava de forma plena até o capítulo 6 de Gênesis, depois atuou de forma limitada depois do dilúvio, entendeu? Na vida dos homens, dos profetas, na lei, em Davi, até que chegou Jesus, que recebeu a plenitude do Espírito. E ele disse, eu rogo ao Pai, e ele também vai vos dar o Espírito Santo em plenitude. Por isso que está escrito, que o Senhor não nos dá o Espírito por medida. Porque no Antigo Testamento era dado por medida. Por exemplo, o Espírito Santo era dado por medida a Moisés, e de Moisés ainda tirava-se uma porção, 2 porções, até 70 porções, que era dado a outras pessoas, a outros anciãos. Por exemplo, Elias tinha uma porção do Espírito, mas Eliseu pediu a porção dobrada do seu Espírito. Nós não podemos fazer mais isso. O Senhor faz rir se a gente pedir a porção dobrada. Esses pregadores que dizem que nós temos que pedir a porção dobrada do Espírito Santo,
o Senhor tem a plenitude para nos dar hoje. Jesus orou e o Espírito Santo já foi nos dado. Amém? E foi dado em plenitude. Veja que no dia de Pentecostes, nenhum deixou de receber. Todos que estavam assentados. Então, veja a diferença. Antigo Testamento, homens fontes. Concentração de poder. Hoje as pessoas querem ser assim. A igreja de fulano de tal, Davi Miranda, a igreja de fulano de tal, coloca lá uma cadeira de roda, alguém sem muleta, do lado, andando. Não é mais concentração de poder. A igreja toda tem o Espírito Santo. Veja, dons de curar, dons de poder, dons de revelação, dons de saber. Então, dons ministeriais, o Espírito trouxe os dons e o fruto. Por isso que Jesus, quando ensinou, ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Antigo Testamento, só um dizia, desça fogo do céu. Antigo Testamento, só um dizia, ressuscita morto. No Novo Testamento, concordância. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Precisa de concordância, é um corpo. Ninguém pode estar desconfiando ou não crendo. Todos têm que ter a mesma fé, a mesma unidade para Jesus operar, para o Espírito Santo manifestar-se na cura divina, no poder de Deus. Então reúne-se em família, reúne-se em igreja, atribui a esta unidade o poder de Deus. Amém? Assim, cegos veem, coxos andam, mortos ressuscitam, porque existe uma unidade na igreja. Mas qualquer um quer fazer por si próprio, isso nunca vai acontecer, porque não é mais dado por medida. Interessante. É dado em plenitude. E essa plenitude está no corpo, e cada um é membro desse corpo. Por isso que precisa de concordância. Assim, se vós estiver em Jesus, e Jesus estiver em vós, pedireis tudo, segundo a palavra, e vos será dado. Amém? Veja o batismo em Cristo, o batismo em Moisés. Romanos 6:3, fomos batizados em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2, fomos batizados em Moisés. E nós fomos batizados no Espírito Santo. Pergunta, Jesus é uma pessoa? Moisés é uma pessoa? Então o Espírito Santo também é uma pessoa. O texto diz, batizado em Jesus, batizado em Moisés, batizado com o Espírito Santo. A expressão batizado com o Espírito Santo significa mergulho na pessoa. Entendeu aí? Batizado em Cristo, mergulho em Cristo. Batizado em Moisés, mergulho em Moisés. Por isso que o povo era chamado povo de Moisés. Entendeu aí? Ok? Olha aí, o povo de Cristo. O povo do Espírito Santo, a igreja. Não tem nada a ver com força ativa. Não é nome pessoal. Isso é uma criação das testemunhas de Jeová. O batismo é em nome da Trindade, quer dizer, 3 pessoas. Mateus 28:19. Em nome do Pai, a primeira pessoa. Em nome do Filho, a segunda pessoa. Em nome do Espírito Santo, a terceira pessoa. Essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa pode, por exemplo, ser mudado. Por exemplo, Jesus pode aparecer como primeira pessoa nos textos bíblicos. Por exemplo, Paulo diz na oração final do culto, ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação do Espírito Santo. Então, Jesus, Pai, Espírito Santo. Essa questão de colocar o Espírito Santo como terceira pessoa não é em questão de maior ou menor, mas como está grafado na Bíblia. Quem foi falado primeiro no texto? O Pai. Depois o Filho. Depois o Espírito Santo. Só isso. Então, Jesus é a segunda pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa. Mas na função dos seus atributos, veja, o Espírito Santo está na segunda. Por quê? Porque ele é o Espírito da unidade. Efésios 4:11. Melhor, 4, versículo 4. Diz que ele é o Espírito da unidade. O vínculo da paz.
Só quem vincula o um com o dois é o Espírito. Eu tenho o Pai de um lado, o Espírito, melhor, o Pai de um lado, o Filho de outro. O Espírito no meio. Porque ele puxa um, puxa o outro. Então não tem três deuses, só tem um Deus. Porque o Espírito une o Pai, o Filho. Não existe tridivindade. Não tem três divindades. Só tem uma só divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo diz, é o mesmo Deus que opera todas essas coisas. Amém? Veja que diz o texto de Atos dos Apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando a chamada de Paulo e Barnabé. Quando diz pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, esse nós é os apóstolos. Quer dizer que nós são pessoas. E se pareceu bem a nós, que somos pessoas, o texto diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer que o Espírito Santo também é uma pessoa. Não tem como tirar. Atos 2, versículo 4. Todos os 120 estavam cheios do Espírito Santo. Agora, a questão é que as testemunhas de Jeová utilizam esse texto dizendo o seguinte: como é que pode 120 pessoas ser cheia de uma pessoa? Elas não entendem o que é personalidade. Elas acham que é corporalidade. Quando Jesus disse, ele disse, eu vim aquele que ama a minha palavra e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viemos e moraremos nele, fazemos nele morada. Entendeu? Não é o corpo de Cristo entrando dentro de nós. Mas ele não deixa de ser pessoa por entrar em nós. Porque ele é Deus e somos morada de Deus. Então o Espírito Santo, ele pode sim estar em tantas pessoas que queiram ele. Porque o Espírito Santo é dado. Veja que quem é morada de Deus é do Pai, é do Filho e é do Espírito. Porque o Deus que servimos é os três, melhor, são as três pessoas. O batismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Interessante. Romanos 8 e 11, o Espírito mora em nós. Efésios 3 e 17, Cristo reside em nós. João 14, 23, Pai e Filho habitam em nós. Somos templos e morada das três pessoas. Entendeu aí? Aí a pergunta que a gente pode fazer melhor para Satanás, para as testemunhas de Jeová, é o seguinte: Satanás é uma pessoa? Ela diz lá no livro delas, lá, nas sentinelas, Satanás é um ser pessoal. Opa, então Satanás é uma pessoa. E é um ser pessoal. Aí você pergunta, como é que pode Satanás entrar em outra pessoa? É o mesmo argumento, irmão. Porque diz a Bíblia, e Satanás entrou em Judas. Judas não é uma pessoa? Se Satanás é uma pessoa, entrou em Judas, não diz o texto? Então as testemunhas de Jeová vão ficar em apuro. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa de ser pessoa quando entra em alguém. Assim como Satanás também não deixa de ser pessoa quando alguém deixa ser possuído. Ok? Vamos continuar? O Jeová, das testemunhas de Jeová, não é onipresente. Você já parou para pensar? Que crença é essa? Que crença é essa, meus irmãos? O Jeová, ele diz assim, testemunho de Jeová, eu tenho as matérias aqui, os livros, as revistas, eu tenho um, que diz assim, Deus não é onipresente. Isso é crença, irmão? De um grupo, de uma seita? Isso é antibíblico. Deus é onipresente. Quer dizer que ele tem poder de estar em toda parte. Por exemplo, o Espírito Santo está em toda parte. Por quê? Salmo 139 diz, se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao abismo, tu também estás. Aí o salmista diz, como fugirei da tua face? Como fugirei do teu Espírito? Ele está em toda parte, o Espírito Santo. Jesus também está em toda parte. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus coopera conosco com os sinais que se seguem.
aos que creem. Jesus nunca deixou a sua igreja. Ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Aleluia. Veja, sem deixar de estar com a gente. Entendeu aí? Quem é que ora por nós? O Espírito Santo. Mas quem intercede? Jesus. Então, diante do Pai, temos 2 paracletos, 2 advogados. Um diante do Pai, anote aí, o Pai, o Filho, certo? A igreja. Ok? Então, a igreja ora com o Espírito Santo. Ok? Ora com o Espírito Santo aqui. Só que o Espírito Santo é o primeiro advogado, paracleto, aquele que está do lado. Porque aquele que está do lado, aí a Bíblia diz, quem será contra nós, se o Espírito Santo é por nós? Só que diante de Deus Pai, para chegar aqui, nós temos o Espírito Santo que chega a Jesus, para poder chegar ao Pai. Nós não vamos direto aqui, não. Nós temos o Espírito Santo que chega a Jesus, que chega ao Pai. Entendeu aí? Nós temos acesso direto ao Pai? Temos, mas pelo Espírito e pelo Senhor Jesus. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Interessante. Temos acesso direto, mas está aqui o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nunca esquecer deste caminho que chega ao Pai. Ok? Se as pessoas tirar o Espírito Santo e tirar Jesus, cadê o caminho para chegar? Não tem. Cadê o convencimento? Não tem. Precisa do Espírito Santo. Precisa de Jesus. Convencimento e caminho. Só que diante do Pai está-se o segundo advogado. O segundo paracleto. Então é ele quem está também do nosso lado. Quem nos justifica? Jesus, diante do Pai. Quem nos condenará? Se é Deus quem nos justifica. Amém? Então veja, o primeiro advogado e o segundo advogado. Só que esses 2 já pagou a nossa conta. Nós recebemos pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Pelo seu perdão. Ok? Amém? Tudo é de Deus. A salvação é de Deus, a obra é de Deus. Nós não temos nada se Ele não nos der. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito fraco os argumentos das seitas das antigas heresias. Atualmente, as Testemunhas de Jeová utiliza o texto bíblico de Mateus 28, 19, que diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas o Espírito Santo não é uma pessoa. Tem lógica o Pai ser, o Espírito Santo, melhor, o Pai ser, o Filho ser e o Espírito Santo não ser? Aí quando chega no Espírito Santo, aí vai os argumentos. Dizendo que ele não é pessoa. Aí elas utilizam as expressões, por exemplo, em nome da lei, em nome do bom senso. Aí elas dizem, lei é pessoa, bom senso é pessoa, então o Espírito Santo não é pessoa. Tem nada a ver esses argumentos. Esses argumentos, veja esse negócio, nome da lei, nome do bom senso, nem existiam essas frases lá nesse tempo. Isso são atuais, essas frases são atuais. Então, a palavra nome quer dizer poder, autoridade, mas sempre de alguém. Esse poder é de quem? Do Pai, é do Espírito, é de Jesus. Sempre de alguém. Então, o nome significa nome da divindade, que há 3 pessoas divinas. Ok? Então, meus irmãos, para concluir, vamos aqui. Personalidade tem intelecto, emoção e vontade. Pedro obedeceu a Ananias, Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Ananias mentiu. Estevão disse que os judeus estavam resistindo ao Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo. Os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Negar as verdades bíblicas é fazer agravo ao Espírito da graça. E a Bíblia diz que não tem perdão. Agora, já parou para pensar por que não tem perdão?
Meus irmãos, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Pecou contra o Pai, o Filho perdoa. Pecou contra o Filho, o Espírito Santo perdoa. Pecou contra o Espírito Santo, não tem a quarta. Parou. Não tem a quarta. Se pecou contra o Espírito Santo, não tem a quarta para perdoar. Entendeu aí? Quem inspirou os profetas foi o Espírito Santo. Quem criou as coisas foi o Espírito Santo. Todos os atributos de Deus são do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Se o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou. Um só Criador. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Um só eterno. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Só há um Senhor. 1 Coríntios 8:6. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só há um Deus. O batismo é no nome, só há um nome. Então, nunca negamos as verdades, porque as seitas e as heresias das verdades, ela tira algumas e esconde outras. Por exemplo, Trindade, 3 pessoas, um só Deus. As seitas ou nega as duas ou nega uma, ou não fica com nenhuma. Por exemplo, os unicistas dizem que Deus é Jesus. Entendeu aí? Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Quando ele diz que Deus é Jesus, eles querem dizer que na divindade só tem uma pessoa. E tem 3 pessoas. E esse Carlos Moisés, se vocês pesquisarem, eles batizando os crentes da igreja, irmão, dentro de uma piscina, seminu, ele se apresentando numa rede de televisão com os trajes do super-homem. Esse é o pastor que canta os hinos da Voz da Verdade, que tem o mesmo nome do conjunto, o nome da mesma igreja. O nome da igreja é o nome do conjunto. Esse Carlos Moisés foi quem fabricou um CD contra as 3 pessoas da divindade, contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Eles dizem que tudo é uma pessoa. Eles dizem que o Pai é Jesus, o Filho é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. Eles mutilam as pessoas. A Bíblia diz, quem nega o Pai, também nega o Filho. Quem nega o Filho, também nega o Pai. Cuidado. As heresias são de perdições. E muitas das vezes deixamos ser levados quando nós cantamos os seus hinos nas nossas igrejas. Que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a sermos justos e fiéis por meio da sua palavra. Só Ele salva. Amém.